No interior de São Paulo, um cartório registrou a união estável de um homem e duas mulheres. Nas ruas de Brasília, a pergunta que não quer calar. Você acha que o casamento hoje em dia é coisa do passado? Se a pessoa gosta uma da outra, casamento é uma coisa que deve ter. Compromisso que você tem para uma pessoa que você quer ficar o resto da vida. Só que nem todos concordam. Ainda há quem prefira a praticidade. Gosta de relações mais modernas, mas sem deixar o sonho de entrar na igreja de véu e grinalda para trás. Eu vivo atualmente união estável, entendeu? Eu uso aliança e tudo mais, mas não casei ainda nos papéis, né? Mas não é que eu acho errado. Meu sonho é casar mesmo na igreja. Mas e quando essa união não fica limitada a duas pessoas? Pelos conceitos bíblicos só pode duas pessoas, né? Então eu acho que é a nossa cultura ainda principal, então eu acho que deveria seguir isso aí. Foi o que aconteceu em Tupã, no interior de São Paulo. Um homem e duas mulheres, depois de conviverem por 3 anos, resolveram oficializar a união estável. Eles conseguiram depois que foram a um cartório da cidade. Depois disso, o trio passou a ter alguns direitos garantidos. Eles foram estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e também no Código Civil. Quem escolhe por essa declaração tem direito à dissolução da união, benefícios do parceiro como alimentação, plano de saúde, educação, transporte, lazer, também guarda dos filhos, direito de visitas e partilha de bens. O representante da Associação dos Notários e Registradores Brasileiros diz que a declaração de união estável entre 3 pessoas ou mais pode sim ser feita, mas sempre com muita cautela, até mesmo do tabelião. O que se faz, até por uma questão histórica, ou poderia ser feito por uma questão histórica, seria um contrato de convivência entre essas múltiplas pessoas. A união estável heterossexual começou assim. Primeiro se faziam contratos de convivência, depois foram reconhecidos as sociedades de fato pelo judiciário e posteriormente pela Constituição União Estável. Os relacionamentos homoafetivos também tiveram a mesma história. Esse contrato de poliamor, por uma questão de prudência até do notário, ele deveria começar mais como um contrato de convivência. Este especialista em direito civil não concorda. Para ele, a legislação está sendo ignorada. Ele acredita que a insegurança jurídica pode aumentar dessa forma. Na realidade, o que está acontecendo? Na quantidade, você tinha antes um casamento que exigia um juiz de paz. Depois, você tem uma união estável que foi admitida a partir da Constituição de 88. E agora, qualquer cartório está fazendo união estável. Eu não considero legal. Ao contrário, eu acho que decisões como essa trazem realmente uma insegurança total dentro do ordenamento jurídico. Muito bem, para falar mais sobre esse tema, eu vou conversar agora com a representante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Renata Vilas Boas. Boa tarde, doutora. Vamos começar pegando desse ponto da matéria aí. Ele disse que ele não considera isso correto. E a senhora estava dizendo aqui que isso não vale para casais. Na realidade, pelo que eu entendi pela reportagem, ele alega insegurança jurídica a partir do momento que a união estável, você não precisa nem ir ao cartório para você ter a união estável, e isso então perante as outras pessoas e a sociedade, você não saberia se aquela pessoa está em união estável ou não. Então, questão de propriedade de bens, compra e venda de imóveis, você sendo casado, você tem que passar pela esposa que estaria assinando com você. Você vivendo em uma união estável, mesmo a convivente sendo proprietária também, se o imóvel estiver só no nome de um deles, ele pode vender, porque não tem esse requisito da obrigatoriedade de passar pela esposa, enquanto que no casamento tem. Então, nesse aspecto, a união estável, ela acaba trazendo uma insegurança. Mas quando a gente olha a família em si, o relacionamento entre as pessoas, é a questão de escolha, o que vai preferir, fazer um casamento ou uma união estável. E no caso da união estável, a pessoa, o homem, como essa que a gente viu na matéria, se une com 2 mulheres, passa a ter 2 famílias. Provavelmente, em outros casos, uma mora numa casa, a outra mora em outra casa. Qual seria a diferença de uma bigamia, por exemplo? O conceito de bigamia pressupõe um casamento civil e, posteriormente, um segundo casamento civil. Então, como o casamento civil tem requisitos formais e a união estável não os tem,
Então, ficaria diferenciado nesse aspecto. Bem como as consequências. A consequência de um casamento no falecimento é diferente da consequência no falecimento de uma união estável, né, em termos sucessórios da companheira e do cônjuge. Mas quando você fala em bigamia, então eu tenho que ter o quê? Um casamento civil e, posteriormente, um segundo casamento civil, sendo que não houve a ruptura do primeiro. Aí você teria, então, 2 casamentos civis. O caso específico, eu tenho que, no momento da constituição do evento, estão os 3 presentes. Você não está escondendo, você não está enganando ninguém. Eles, cientes do que eles querem, uma opção deles, eles juntam os 3, foram até o cartório para, né, ter a documentação da união estável. Tá, e no casamento civil seria, né, uma forma de assegurar direitos, por isso impediria um outro casamento civil, aí constituiria sim uma bigamia. Mas no caso de uma relação estável, 1, 2, 3, 4, uma poliamor, né, como você está dizendo, essas pessoas também não teriam os mesmos direitos de uma pessoa casada no civil e assim não constituiria também uma forma de crime? Não, são 2 esferas diferenciadas. Enquanto que no direito penal eu estou tutelando algo que seria ofensivo à própria norma, afinal de contas, se você tem a opção de um casamento, você não pode estar fazendo o segundo casamento sem desconstituir o primeiro. No caso da união estável, eu posso ter uma segunda união estável se eu tiver, né, sem um casamento anterior, ou já terminei o casamento, um divórcio, eu posso buscar essa minha segunda união estável, que aí independe de número de pessoas envolvidas. Tá certo, entendi. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigada e boa tarde.